Olá, como eu havia anunciado na semana passada, o economista José Menezes Gomes, professor da UFAL e coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã da Dívida e membro da rede de cátedras sobre a dívida pública, volta hoje ao Frente a Frente para falar sobre os temas que vão estar em debate na audiência pública que acontece na próxima segunda-feira no auditório da Reitoria da Universidade Federal de Alagoas, por iniciativa da deputada Jó Pereira, para debater justamente temas como PPA, Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e como a recessão que está ameaçando a se instalar nos grandes mercados pode, de fato, complicar a economia do Brasil e particularmente de Alagoas. Sobre este assunto, a gente conversa agora com o professor Menezes. Professor, eu agradeço antecipadamente aqui a sua participação e comecemos pela importância de a população ter conhecimento, entender o funcionamento da economia e o papel do Estado, do Executivo, do Legislativo e muitas vezes até do Judiciário, quando se judicializa alguma política pública, em benefício dessa população. Bom, essa iniciativa da audiência pública, ela visa exatamente criar um canal de participação, mas também, principalmente, de esclarecimento. Ou seja, o que nós queremos com essa atividade que vai ocorrer no dia 9, às 9 horas, no auditório da reitoria da UFAL? É justamente colocar uma questão decisiva para a discussão do plano plurianual, que vai acabar por determinar também as diretrizes dos próximos anos. Bom, então, o que nós queremos ali? O que nós queremos é exatamente colocar em discussão um histórico da renúncia fiscal. Nós temos um levantamento preliminar que pegou dos últimos, acho que 9 ou 10 anos, mostrando quanto que o Estado de Alagoas deixou de arrecadar. E o que nós queremos destacar é que essa política não é apenas uma política feita pelo Estado de Alagoas. Essa é uma política feita por praticamente todos os estados. Alguns com mais intensidade ainda, outros um pouquinho menos. Mas o que nós queremos? Além dessa discussão, o que é renúncia fiscal? Renúncia fiscal tenta se colocar como uma política de ampliação do nível de emprego. Ou seja, eu deixo de arrecadar impostos com a proposta de que isso vai gerar emprego. Bom, essa aí é uma colocação. A outra coisa que nós queremos destacar é justamente que, além da renúncia fiscal ser muito elevada, nós temos um comprometimento do orçamento do Estado de Alagoas, ano passado foi 636 milhões com o serviço da dívida pública, e que isso tem um problema muito sério. Por quê? Você deixa de arrecadar, como no ano passado, 760 milhões, e você paga uma dívida de 600 e pouco, só aí praticamente entre o que deixou de entrar e o que saiu para pagar a dívida pública, isso significa que é quase 1,5 bilhão. Então, o que significa isto? Esse dinheiro que saiu, 636, para pagar a dívida pública, ele saiu da atividade econômica e foi para a esfera financeira. E isso é muito grave, porque você retirar 636 da economia, mais os impostos que você iria receber, você não recebe, é um volume muito grande que poderia ter implicações sérias sobre os princípios fundamentais do PPA. Então, não contorna a situação financeira do Estado. Na verdade, piora, não é? A médio e a longo prazo. Porque eu esqueci de colocar um outro aspecto, que é a Lei Candir. Uhum. A Lei Candir, que é uma lei criada para desonerar todos os estados quando exportam, só ela, nos últimos 12 anos, a União deixou de repassar para o Estado em torno de 4,4 bilhões. Então, a Lei Candir é mais outro elemento que leva à queda da receita. Mas qual é a coisa assim, mais agravante? É que, nesse momento que nós estamos discutindo o PPA, nós temos que fazer uma análise de conjuntura. Nós temos que entender o que aconteceu nesse Estado nos últimos 4 anos. A primeira coisa a fazer é verificarmos como que está a execução do orçamento. Ou seja, antes de definirmos os princípios, as diretrizes do PPA, que vão definir a lei de orçamento anual, nós precisamos saber se esse orçamento foi ou não executado. E qual é a realidade hoje sobre o orçamento que foi estabelecido? Bom, eu ainda não tenho esse dado sobre Alagoas. Eu tenho sobre o Maranhão, onde eu morei
anteriormente, e lá nós fizemos um estudo nos últimos 25 anos. E o resultado não foi muito, o resultado foi revelador. No estado do Maranhão, o que era definido pela Constituição Estadual como verba obrigatória para a educação, praticamente em nenhum ano se cumpriu. O que era determinado para a saúde também não cumpriu. Então, mas isso aí eu ainda não posso afirmar aqui, eu posso dizer que no caso de lá, tudo bem, mas agora eu posso afirmar que para a discussão do PPA, a primeira coisa a ser feita é saber até que ponto... Que é o plano plurianual. O plano plurianual, que vai definir os princípios fundamentais para os próximos 4 anos de governo, eu precisava exatamente saber se foi ou não executado. Por quê? Porque a pergunta fundamental é saber para que serve, de fato, o orçamento. Uma etapa em que você define receita, você projeta as receitas e despesas, eu preciso saber exatamente se ele foi cumprido ou não. Porque se ele não foi cumprido, e essa hipótese que a gente precisa investigar, significa que, então, o planejamento que está sendo feito, ele não tem muita eficácia. Pois é, não se tem controle, né, também. Exato. Então, o controle social, nesse momento, é muito importante, e essa audiência pública, dentro do seminário, ela visa exatamente isso. Mas não é só isso. O que nós também queremos fazer, e vamos fazer já agora, para as próximas 2 semanas, nós vamos fazer um seminário interno para os movimentos sociais sobre o que significa isso, o que é o PPA, o que são as diretrizes orçamentárias, quais são os mecanismos e qual é o calendário que os movimentos sociais devem ficar atentos e como é que eles podem participar. Porque não basta você chamar o movimento social para que ele participe de uma etapa de construção de uma diretriz orçamentária sem que ele saiba o que tem um entendimento sobre o que é um plano, um plano plurianual, o que é uma LDO, o que é uma lei orçamentária anual, enfim, e as diretrizes que são traçadas. Então, sem que ele saiba essas coisas básicas, ele vai ficar na condição de figurante. E nós, como pesquisadores, não queremos que a população seja um mero figurante. E ano após ano, o que a gente observa aqui na Assembleia Legislativa é o fato de que a tramitação da lei ocorre sem que apenas na audiência pública que é colocada que algumas representações até de sindicatos, de associações, quando deveriam estar presentes no parlamento durante toda a tramitação do processo, né? Eu participei de uma atividade convocada por um membro da OAB, que estava discutindo justamente o PPA. E aí eu já queria aproveitar mais uma vez para convidar também a OAB para que ela participe das nossas atividades, porque o que nós precisamos nesse momento é justamente que as entidades, os movimentos organizados, que eles possam criar mecanismos de facilitar que a população entenda. Então, em breve, o que nós vamos fazer é justamente procurar, junto aos movimentos, organizar esses seminários internos para depois, aí sim, nos prepararmos para ir para além dos... Primeiro vamos preparar dentro do movimento. Depois nós queremos ir para as associações, para os sindicatos, para as associações de moradores. Porque o que é importante? Irmos para a escola para que os alunos saibam, para que convocar os pais de alunos, ou seja, é muito importante para a definição da eficácia do orçamento, que haja formas de participação efetivas da população. Porque senão fica essas etapas mais como uma coisa burocrática. Porque a lei determina, então vamos fazer uma reunião. Mas sem que haja essa preparação, não tem muita eficácia. Professor Menezes, a renúncia fiscal ela está projetada, né, tem desde 2013 e vai até 2021. O montante dessa renúncia fiscal, o que pode significar para o Estado de Alagoas do ponto de vista do seu desenvolvimento? O que perde o Estado quando faz uma renúncia fiscal dessa ordem? Bom, a primeira coisa a lembrar é que a história do Nordeste, nos anos 60, 70, começa com o artigo 3418, o FINÓ, ou seja, a história da industrialização do Nordeste começa com o aproveitamento de impostos. Só que naquela época os impostos eram impostos de renda. Então, o que acontecia? O empresário do Sul, ele, ao invés de pagar imposto, ele trazia essa empresa para o Nordeste e aqui ele se apropriava desse dinheiro que deveria ser público. Bom, mas quando se encerra as políticas de desenvolvimento regionais integrado, quando se encerra as políticas de desenvolvimento, e o que sobrou? Foi a guerra fiscal.
Então, a guerra fiscal acaba sendo, o que seja, na ausência de política de desenvolvimento, a guerra fiscal acabou sendo uma situação na qual cada Estado, tentando criar formas de desenvolvimento, tenta atrair empresas e sempre oferecendo o quê? Oferecendo renúncia fiscal. Mas esse é um problema. O que hoje limita o investimento não é apenas isso. O que limita o investimento, por exemplo, em Alagoas, é a própria situação do investimento em serviço público, ou seja, a situação da saúde, a situação da educação, a situação da segurança, a geração de emprego. Porque uma empresa, quando vai para um local, ela tem alguns objetivos. Um deles é você ter mercado consumidor. E o grande obstáculo que nós temos hoje em Alagoas e nos demais estados em particular é que o modelo de desenvolvimento que nós temos é um modelo de desenvolvimento voltado para o mercado externo. Aqui em Alagoas, em Mato Grosso, onde eu nasci, e no Maranhão, onde eu morava, todos têm a mesma lógica. E esse é o grande problema, porque é um modelo de desenvolvimento que acaba determinando o impasse. Porque, olha só, o modelo de desenvolvimento em Mato Grosso que está voltado para a exportação de soja, milho e tal. Na hora de exportar, não paga imposto. É uma produção feita com altíssima tecnologia, gera pouco emprego. Então, não gera imposto, causa dano ambiental, causa dano social, e aí que está. Uma balança desigual, uma balança desigual, para o desenvolvimento sustentável. Porque o nosso grande impasse é exatamente o seguinte: qual é o modelo de desenvolvimento que vai nos possibilitar repensar os impasses que nós estamos vivendo? E esse é muito sério, por quê? Porque se nós não pararmos para refletir, fazermos análise de conjuntura, nós vamos repetir os mesmos erros. O que todos os estados estão fazendo agora? Fazendo uma briga para reduzir cada vez mais alguns impostos. Só que, como eu já mencionei antes, esse tipo de atração de empresa, depois de 10 anos eles vão embora. E aí que está. 10 anos eles estão aqui. Elas só permanecem enquanto vigora a isenção. Enquanto vigora a isenção, na verdade, se você for ver, são grandes grupos monopolistas. Se você for pegar o setor atacadista, são setores de capital externo. Então, se isso continua, o que vai acontecer? Uma empresa está aqui hoje, depois ela vai para Sergipe e depois ela vai para a Bahia. Depois de 20 anos ela volta para cá. E o que acontece, efetivamente? Se nós pensarmos do ponto de vista do desenvolvimento nacional, o que nós temos, na verdade... industrial, por exemplo, do fortalecimento de um parque industrial. Ao contrário, não nós acontece, temos um parque industrial flutuante. Eu até chamava isso de rodinha. Porque uma hora ele está aqui, aí se cria um impacto e diz, olha, vamos gerar 200 empregos e tal. Mas depois, daqui 10 anos, aí ele sai daqui e vai para Sergipe. Aí, olha, nós vamos gerar 10 empregos. Então a gente está sempre criando a mesma ilusão. E o que nós precisamos discutir é exatamente quais foram os fatores que levaram ao colapso do desenvolvimento econômico, porque desde 1994 para cá, nós não tivemos nenhuma política de desenvolvimento, bem antes até, nós não tivemos mais política de desenvolvimento que possibilitasse o desenvolvimento regional. Ao contrário, o que nós temos é uma ausência dela. O senhor, inclusive, num texto de um artigo, menciona que o retrocesso que pode ocorrer diante desse colapso, não é, pode-se buscar o que aconteceu, fazer um comparativo do que aconteceu na década de 70 e 80, né? Algumas coisas são parecidas. Primeiro, nós estamos voltando agora para um novo ciclo de endividamento, e essa é uma questão que nós vamos tratar muito bem. Ou seja, Alagoas, ano passado, tomou emprestado 620 milhões do Banco do Brasil, empréstimo interno. Mas esse ano ela está tentando emprestar, já traduzindo para reais, 700 milhões, junto ao Banco Mundial, se não me engano. Bom, isso olha só, nós fazendo renúncia fiscal cada vez mais, captando dinheiro no mercado interno e no mercado externo, o que significa? Se vamos imaginar que a taxa de juros suba nos Estados Unidos, isso pode acontecer. Maior. Se a taxa de juros subir, nós vamos nos endividar em dólar. Mas este é um ciclo que nós encerramos. Os anos 70 foram marcados exatamente por isso. Todos os estados, a União, as empresas estatais tomavam dinheiro em dólar. Quando veio a 79 e 80, que os Estados Unidos elevaram a taxa de juros, saiu de 5 para 20, aí chegou o momento de colapso. Ou seja, parte do colapso de 97 se deve à política de juros altas feita pelos Estados Unidos, se deve, mas também à renúncia fiscal, ao que se chamou na época de acordo dos usineiros. Então, o nosso temor é que todos os estados estão fazendo a mesma política. Então, se todos fizeram a mesma política, porque olha só, se você está arrecadando cada vez menos, se você está pagando juros cada vez mais, sem que a economia tenha um crescimento efetivo,
O que pode acontecer futuramente é o quê? Daqui 8 anos, esse empréstimo vai ter que ser pago. Então, e é outro problema. Você está criando a ilusão de que vai gerar um investimento num momento determinado, mas, na verdade, o que você está fazendo é antecipar o colapso na frente. Então, o que nós consideramos é que é necessário, urgente mesmo, que todos possamos fazer um estudo sobre a situação da renúncia fiscal em todos os estados. O ANDES, Sindicato Nacional em particular, está fazendo isso, porque isso está ameaçando o financiamento das universidades públicas, isso está ameaçando o financiamento dos hospitais públicos, está ameaçando o financiamento do funcionamento da máquina pública. Da gestão pública. E isso é um componente muito importante. Por quê? Quando você tem uma educação de qualidade, a população não recorre à saúde, à educação privada. Quando você tem uma saúde, quando você tem serviço público de qualidade, a população aumenta o seu poder de compra. Então, para uma empresa que vem para cá, o que ela mais deseja também é o quê? Ela deseja ter mercado interno. E o mercado interno de Alagoas é muito pequeno. Eu tenho dados que são chocantes. Apenas aproximadamente 19 mil alagoanos ganham de 10 a 20 salários mínimos. Ou seja, a situação que nós temos é uma situação em que somente 94 mil alagoanos ganham acima da linha da pobreza cheia, ganham acima de 4 mil e poucos reais. Então, se você quer atrair empresas para cá, a primeira coisa que você tem que fazer é assegurar que essa empresa aqui ela vai ter um mercado consumidor. Para ter mercado consumidor, então tem que investir em saúde, educação, em segurança, na agricultura familiar. Porque do jeito como nós estamos hoje, nós somos um Estado que basicamente faz o quê? Importa praticamente até os bens agrícolas. E nós não podemos ficar nisso. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e voltamos em 1 minuto. Até já. Ei, eu queria poder falar com você. Te falar desses últimos meses e como tudo tá melhor. Eu percebi que viver é incrível, mais do que eu imaginava. Ser pai era um sonho e você me permitiu presenciar o nascimento da minha filha. Foi lindo. Pintei o quarto dela exatamente como imaginei. Antes de você, eu tinha medo de não conseguir estar presente quando esse momento chegasse. Queria te contar que por sua causa eu pude viver tudo isso. Provavelmente outras pessoas por aí querem te falar muita coisa também. Acho que você teria orgulho. Não só por mim, mas por ter feito algo tão nobre por pessoas que nunca viu. Eu só queria dizer obrigado. Obrigado por me dar mais tempo com a minha família. Obrigado pela sua doação de sangue. Doe sangue regularmente. Tem sempre alguém precisando de você. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o professor economista José Menezes Gomes. Ele é professor da UFAL, coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã da Dívida e membro da rede de cátedras sobre dívida pública. E ele está voltando hoje ao Frente a Frente para dar continuidade à discussão que fizemos no programa anterior, quando ele falou sobre a questão da Previdência. E hoje a gente fala sobre o endividamento do Estado, não é, frente a essa situação, a esse colapso econômico que pode ocorrer e que pode comprometer também a gestão pública aqui em Alagoas. E era justamente isso que o senhor falava, inclusive essa discussão vai estar na segunda-feira, às 9 da manhã, numa audiência pública promovida pela deputada Jó Pereira, lá na Universidade Federal de Alagoas. É um parênteses que eu faço, né, para explicar a importância de tratar essa questão e de dar conhecimento à comunidade científica e, em geral, sobre questões econômicas que definem a nossa vida e que muitas vezes até quem está no nível da academia não tem uma precisa, não é, informação. Então, nesse sentido, como o senhor avalia hoje essa condição, por exemplo, de... Esta semana mesmo, nós verificamos que as bolsas de Londres, Estados Unidos, da China, tiveram quedas estratosféricas. E isso pode influenciar, por exemplo, na política de Alagoas, quando a gente tem dois produtos que são justamente exportados, como o açúcar, não é, e o álcool? Bom, esse conflito, esse fato, essa queda
das bolsas, ela tem a ver, em grande parte, com a guerra comercial que se estabeleceu entre Estados Unidos e China. Mas sobra para a gente, né? Sobra para o Brasil, para o resto do mundo, porque o que acontece? A China hoje já é a segunda maior economia e os Estados Unidos ainda é a primeira economia. Bom, mas o que isso pode representar para a gente? Primeiro, isso representa um cenário de incerteza. E esse cenário de incerteza, ele traz um elemento de fragilidade para a eficácia do planejamento. Porque, olha só, se nós, nesse cenário, o que nós precisamos fazer? As diretrizes que nós precisamos fazer. Primeiro, nós vamos continuar numa economia voltada para o mercado externo? E aí, porque não é só isso, o dólar está chegando a 4,5. A mais de 4. Então, se o dólar continuar subindo e nós emprestarmos em dólar, o que significa? Isso é uma coisa. Mas aí que está. Então, vamos lá. A primeira coisa, nós vamos, no PPA, definir quais são os princípios fundamentais dele para os próximos 4 anos. A nossa atividade econômica vai continuar sendo a cana, vai continuar sendo a cana voltada para o mercado externo, ou nós vamos começar a diversificar a nossa produção. Porque o que significa a cana? Ela tem um problema adicional, por quê? Você planta e, se não me engano, depois de 12 meses você colhe, depois você transforma em álcool, e durante esse período todo você não faz nada. Isso para a economia é muito ruim, porque não gera emprego, essa terra fica, de certa forma, ociosa. A agricultura familiar cumpre um papel importante. Ou seja, nesse período, aí, né? nesse sentido do PPA, uma coisa que deveria ser discutida é justamente isso. Será que não estava na hora de se pensar uma reposição da função produtiva nesse Estado? Será que nós vamos continuar a depender da cana, que não paga imposto, que cria todo... Então, esse é um aspecto. A outra coisa, nós vamos ter como princípio, para os 4 anos, o fim do concurso público, o não reajuste para os trabalhadores, a privatização de todos os serviços. Essa é coisa decisiva, porque se nós definirmos no PPA que essa vai ser a lógica, aí nós vamos ter problema adicional, que eu já toquei na questão anterior. Vai significar que a situação da Previdência e a situação da qualidade do serviço público vai ser cada vez mais grave. Por quê? Você vai deixar de contratar profissionais capacitados, com carreira, com autonomia, para pensar e executar a sua função social, e de repente você vai fazer o quê? Você vai permitir que os órgãos públicos sejam loteados em determinados setores, como o nosso colega do Sindipol estava fazendo essa denúncia. Ou seja, isso é muito mais grave, porque se você não está preparando para nenhuma função social, aí a pergunta que inclusive no nosso seminário vai discutir é: para que serve o Estado? Para que serve o Estado? O Estado não pode ser algo que cobra imposto de pobre, faz renúncia fiscal para rico e depois ainda cria políticas para atrair o grande capital externo. E não oferece nada. Né? Que é voraz, perverso. Porque na hora que ele quiser, por exemplo, a Walmart, ela veio, comprou o bom preço e agora ela está fechando a atividade. Então, o que significa isso? Quando você tem um compromisso de quê? Atrair capital externo. Mas espera aí. Um exemplo, quando o senhor fala, só um parêntese, professor, de fechar, não é? Fechou aquela loja do Bom Preço da Buarque de Macedo que era estratégica até. Então, esse é um problema muito sério, porque quando você atrai capital externo, do ponto de vista do balanço de pagamento, você está preparando para a remessa de lucro. Então, o que significa? Você subsidia, incentiva um grupo monopolista. Ele se apropria do ICMS que o pobre pagou. Depois ele pode remeter para a matriz na forma de remessa de lucro. Isso é uma coisa assustadora. Absurdo. Para definir renúncia fiscal, você tinha que ter princípios muito claros. Por exemplo, o que eu defendo? Agricultura familiar. Vamos desenvolver pesquisas que apoiem a agricultura familiar, vamos ter uma política que facilite a habitação popular verdadeira para a população. Ou seja, quando você tem uma política que vai gerar emprego efetivo, não é emprego de rodinha, que a qualquer hora vai subir, não é emprego de um salário mínimo, e agora com as formas flexibilizadas, nós vamos ter trabalhadores aqui, eles vão contar como emprego, na verdade, formas mais precárias possível. Então, isso é muito importante, por quê? Porque o que nós estamos preocupados aqui é o seguinte: como é possível garantir um padrão de sociabilidade na sociedade alagoana. Não concentradora de renda, né? Exatamente, porque o que nós temos hoje? Nós temos uma concentração de renda brutal, nós temos essa concentração de renda, ela agrava ainda mais os problemas sociais. Só aqui, nesse município, nós temos, se não me engano, 115 mil crianças fora da escola. Ou seja,
Os professores que estão há muito tempo sem reajuste, os professores que estão sem concurso público, os auditores da Receita, os policiais, os servidores públicos, ou seja, eles estão para se aposentar. E agora? A não ser que o projeto não seja esse, o projeto seja a partir para OS, né, para PPPs, e aí a privatização, a terceirização de uma responsabilidade que em qualquer país desenvolvido cabe ao Estado e não às empresas, né, e não ao financeiro, ao capital financeiro. Isso pode até permitir que determinados setores que fazem parte do poder controlem determinados espaços, porque não vai ter concurso público. Mas isso, do ponto de vista econômico, é uma tragédia. Toda vez que você, por exemplo, a Equatorial demitiu 520 trabalhadores, como denunciou o Sindicato dos Urbanitários. São 520 trabalhadores que vão trabalhar aonde? Não dá para todo mundo virar Uber. Porque hoje, o que está acontecendo? Todos que estão perdendo emprego, ou estão montando uma pizzaria, ou então estão tendo um Uber. Então, nós estamos criando uma situação, uma sociedade uberizada para tudo. Como se fosse a saída. Como se fosse a saída, mas na verdade não é. Uhum. Na verdade, o que nós precisamos? O que nós precisamos é que, se tiver saúde pública, a população não vai gastar com saúde privada. Se tiver educação pública, não vai... Ou seja, se isso acontecer, aí nós vamos ter o aumento do poder de compra. Aumentando o poder de compra, aí nós vamos poder atrair mais empresas. Professor, dentro desse universo, né, desse quadro, dessa conjuntura, a questão da renúncia fiscal hoje é algo a ser repensado pelo Estado urgentemente. Há como voltar atrás nessa questão? Eu acho que a primeira coisa que é necessária é transparência. Porque o grande problema da renúncia fiscal é que existe uma coisa chamada, parece, sigilo bancário e sigilo fiscal, onde o próprio governo alega, como o Sindifisco solicitou, eles alegam que não podem fornecer essas informações. Mas aí que está. Mas por quê? A transparência, ela não deveria ser total? E se a justificativa da renúncia fiscal é um aumento da receita, do emprego, aumento do emprego, é. Nós precisamos saber se está acontecendo de fato, Se que realmente... tipo de emprego, quem são as empresas. Porque o que não pode é você transformar a renúncia fiscal como sendo, assim, o milagre. Na ausência de qualquer política de desenvolvimento local e regional, você encontra, nesta tentativa de atrair essas empresas, a saída. Não é a saída. O Estado do Rio de Janeiro promoveu uma renúncia fiscal durante um tempo considerável e hoje é o Estado que mais deve, né? Você tocou bem. Esse é um exemplo muito bom, porque o Estado do Rio de Janeiro saiu no jornal, todos os jornais nacionais. Nós tivemos o quê? O Estado do Rio de Janeiro, em 6 anos, fez renúncia fiscal de 138 bilhões de reais. 138 bilhões de reais significa 138 anos de financiamento da UERJ, que é a 7ª melhor universidade. Então, mas o que aconteceu com o Rio? O Rio hoje é uma economia totalmente em decomposição, mas ela já chegou a um novo tipo de decomposição, que é uma decomposição social. O Rio hoje vive uma situação como é que eu diria, de flagelo social. Calamidade. De calamidade. É um estado em que a função social do Estado praticamente não existe. O que você tem hoje são setores questionáveis, assumindo funções econômicas. Então, o exemplo do Rio de Janeiro é perfeito, mas o exemplo de São Paulo não é tão grave, mas é muito grave. O Estado de São Paulo fez renúncia fiscal ano passado de 22 bilhões de reais. 22 bilhões de reais dá 2 orçamentos das 3 paulistas. Olha, é que a gente não tem ideia. Eu fiz doutorado na USP e essas 3 universidades, elas são as maiores universidades da América Latina. Elas têm um patamar de pesquisa que ninguém tem. Pois bem, você pega 22 bilhões, ao invés de você podia ter simplesmente o quê? Você poderia ter feito você poderia ter multiplicado as 3 paulistas. Mas o que você está fazendo? A USP está começando a não contratar mais servidor, os professores estão sendo horistas, ou seja, por trás dessa renúncia fiscal, a única coisa que nós estamos vendo aqui é a degradação do serviço público, inclusive em Alagoas. Se alega que vai gerar emprego, que vai ativar a economia, mas, na verdade, essa renúncia fiscal significa a redução da receita, e a redução da receita significa o desmantelamento da máquina pública. E aí, como é que vai ficar os trabalhadores da Fazenda? Isso a gente pode associar também as reformas ou contra-reformas que estão ocorrendo, quer dizer, vai criar uma situação de colapso, Que tem coisa pior. Está sendo proposto, mais à frente, uma lei de tetos de gastos, exatamente como foi federal.
Porque todos os estados que rolaram a dívida por mais 20 anos, eles tiveram que fazer isso. Então, o que nós vamos ter aí? Vai vir uma nova lei de teto de gastos em cada estado para tornar ainda mais agoniante. Então, o que eu percebo? O que nós temos aqui é uma situação em que todos os estados, todos os governadores, sem exceção de si, qualquer coisa, estão fazendo a mesma coisa errada. O que eu estou propondo? Que, por exemplo, os governadores do Nordeste, a primeira coisa que eles deviam fazer era fazer uma grande discussão sobre a auditoria da dívida pública. Os estados do Nordeste querem se colocar de oposição aos demais, eles deviam dar um exemplo. E se unir os governadores que se em colocam, ações como essa. os governadores do campo da esquerda, ou que se colocam no campo da esquerda, eles deviam ter feito um fórum agora para dizer, olha, nós vamos dar início à auditoria da dívida pública dos estados do Nordeste e a dívida que foi considerada ilegal, nós vamos simplesmente suspender e esse dinheiro que vai ser suspenso do pagamento ilegal, vamos transformar isso em quê? Em investimento na saúde, na educação, vamos transformar isso na geração de emprego. Ou seja, o Equador fez isso quando fez a auditoria. Maria Lúcia Fatorelli, que vai estar aqui, ela participou desse processo. Ramiro participou desse processo. E o Equador, naquele momento, teve a mudança de orientação. Os gastos sociais aumentaram e os pagamentos de juros, que eram legais, se reduziram. Ou seja, exemplos existem. Falta vontade política para definir o melhor caminho. Professor, eu informo que vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já estaremos de volta. Eu sei que são noites em claro, que muitas vezes não é fácil, que o cansaço bate, que mexe com a rotina, que é mais difícil do que parecia. Mas eu também sei que, lá no fundo do peito, vocês entendem que é importante para o meu desenvolvimento e me fortalece por toda a vida, que nos faz crescer juntos, com momentos inesquecíveis como família. Tem mais gente que nos apoia, nos respeita, nos incentiva, porque essa causa tem que ser de todos. E por mais que eu ainda não consiga falar, eu sei que vocês me entendem. E por isso, obrigado. Porque juntos a gente cresce. A amamentação. Incentive a família, alimente a vida. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o economista José Menezes Gomes, ele que é professor da UFAL, coordenador do Núcleo Alagoano pela Auditoria Cidadã da Dívida e membro da rede de cátedras sobre dívida pública. E ele está voltando ao Frente a Frente, como anunciei semana passada, para dar prosseguimento a uma pauta de discussões que vai estar presente na audiência pública a ser realizada na próxima segunda-feira, às 9 da manhã, no auditório da UFAL, por iniciativa da deputada Jó Pereira. Pois bem, renegociar dívida é sempre uma condição difícil para o Estado, eu diria, a médio e a longo prazo, não é, professor? Porque no momento dá-se a impressão, como o senhor já falou aqui, mas o que se pode fazer do ponto de vista de o Estado beber na fonte da academia para ver outras alternativas? Isso é comum aqui em Alagoas ou não? Bom, só queria lembrar que a audiência vai ser no dia 9 de novembro. 9 de novembro. Desculpa, de setembro. De setembro. Senão, de setembro, é verdade. Então, olha só, nós temos exemplos de países que partiram para um processo de desenvolvimento. E a primeira coisa que eles fizeram foi investir em educação, foi investir na geração de uma geração que possa ser mais fácil de trabalhar uma mudança de orientação. Bom, mas eu acho que nesse momento, o que nós estamos vivendo é uma situação muito, muito ruim. Poucas pessoas estão parando para discutir as teorias de desenvolvimento, as suas variantes, as suas variações. O nosso seminário trata dos 70 anos de balanço de pagamento, de onde vem a dependência. Nós estamos querendo exatamente resgatar por que a América Latina assumiu uma dimensão de dependência que comprometeu até mesmo o seu desenvolvimento, que compromete o financiamento das políticas públicas e que compromete a própria sociabilidade. E a soberania dos países. Ou seja, né? O que nós estamos aqui, o que eu acho que está faltando dos que estão no poder, é exatamente parar para ver se não existem teorias que explicam.
Ou seja, era o momento de fazermos um grande seminário no Nordeste para discutir as experiências, como é que o Nordeste enfrentou o modelo de desenvolvimento a partir dos anos 70, o que significou essa lei, o artigo 3418, o FINOR, o papel da SUDENE. Nós temos que ver quais foram os obstáculos. Exatamente, nós temos que ver, nós temos que fazer um resgate histórico. Ninguém pode querer inventar a roda. Ou para inventar o que se quer chamar de roda, nós precisamos saber o que aconteceu. Eu até diria que um país sem passado é mais que um país sem presente, é um país sem futuro. Um governo que não resgate o passado, ele não tem como fazer um planejamento adequado. E, nesse sentido, essa audiência pública pode ser o primeiro momento, porque nós deveríamos agora ouvir exatamente o quê? Nós vamos fazer, no último dia do Seminário Internacional, no dia 11, nós vamos ter uma reunião com o reitor da UFAL, do IFAL, da Unial, da Unicisal e da Fundação de Apoio à Pesquisa. Por quê? Porque a FAPEAL, ela tem um papel muito importante. Então, eu acho que nós deveríamos começar aqui planejar atividades bastante plurais, que envolvesse toda a comunidade, porque nós precisamos entender o que aconteceu com esse desenvolvimento, o que ele mudou. Praticamente ele não mudou muita coisa. Se nós formos ver, as empresas que estavam no Centro-Sul buscaram filiais para cá. Só que agora o que nós temos? Um processo de empresas multinacionais que estão comprando cada vez mais empresas brasileiras que vêm para cá e algumas fecham, como o Walmart. Ou seja, nós estamos querendo atrair o capital externo, mas, na verdade, nós estamos pagando juros cada vez mais fora para os países lá de fora. Ou seja, nós temos um processo, e nossa pesquisa vai mostrar isso, cada vez a gente paga mais de remessa de lucro, cada vez a gente paga mais royalty, cada vez mais a gente cria as condições de sermos mais dependentes. Então, pensar um modelo de desenvolvimento que questione essa dependência, pressupõe exatamente entender o quê? Qual é hoje o principal, o setor privado, hoje o que ele investe? Ele compra título público. Hoje, grande parte das grandes empresas, ela é uma especuladora. Ela está especulando dívida, ela está comprando dívida da União. Ou seja, nós chegamos a um estágio em que o capital industrial, ele tem uma dimensão parasitária, rentista gigantesca. Nós temos que fazer seminário Encontra um campo fértil no Brasil para isso. Sim, um campo fértil com a taxa de juros muito alta. Então, aí o que nós precisamos? Nós precisamos, no final disso, nós vamos elaborar uma carta de Maceió. Essa carta de Maceió, ela vai pegar a experiência brasileira, argentina, uruguaia, colombiana, italiana, de Porto Rico. Nós vamos procurar exatamente ver por que esses países, porque a Europa, a Itália, dentro da Europa, ela também tem uma dimensão de incerteza. E já passou por esse processo de reformas que o Brasil vive no momento. A Itália já fez tudo o que nós fizemos e a Itália não saiu desse impasse. E isso é um bom exemplo. Ou seja, se nós queremos dizer que as reformas seriam o caminho para gerar emprego, não. Aonde elas foram feitas é aonde não se deu nada. A Europa, na verdade, a União Europeia, desde que ela foi constituída, ela criou uma política de austeridade que mais está preocupada em pagar juros da dívida do que gerar qualquer coisa desenvolvimentista, qualquer perspectiva de desenvolvimento. A juventude italiana, segundo o Francesco Schettino, que vai estar aqui no Seminário Internacional... Que já o entrevistei aqui, tive a oportunidade. Exatamente. Ele falou exatamente, o desemprego na Itália para jovens é de 60%. A juventude europeia está totalmente sem nenhuma perspectiva. Na época da entrevista, ele já falava que quem estava financiando os netos eram os avós. Exatamente. Nem os pais que estão desempregados conseguem manter o padrão da família. O que ele queria dizer com isso? É que hoje o neto tem a casa que o avô dele morava. Exatamente. E o que ele está esperando? Ele fica com 40 anos dentro da casa. Ele não tem perspectiva de trabalhar, ele não tem perspectiva de nada. Eu tenho uma amiga, que é também amiga do Francesco, que ela me falou assim, eu vou fazer doutorado? Eu podia fazer doutorado, ela foi fazer doutorado no King's College. Só que ela falou assim, mas eu vou para ficar fora da Itália, porque na Itália, eu com doutorado, eu não sou nada. Porque na Itália, o que ela estava dizendo assim, olha, os meus amigos agora, eles estão pensando em voltar a produzir o quê? Mexer com couro, fazer artesanato. Aí eu faço uma pergunta ao senhor, que tem pós-doutorado em ciência política, não é? Pela Sim. UFPE. O professor tem um currículo imenso que é impossível aqui colocar para vocês. Graças ao serviço público. Pois é, e graças ao serviço, sempre se qualificando no serviço público. E a gente está caminhando para uma situação que ter esses títulos hoje pode garantir, no mínimo,
o lugar, né, no ambiente de trabalho, mas não vai servir como parâmetro para uma remuneração mais justa, digamos. É o que nós temos, se nós formos pegar, no mundo inteiro, houve uma regressão salarial brutal. Nos Estados Unidos, nos últimos 30 anos, houve uma regressão de 25%. Então, o ataque ao salário é um fenômeno mundial. Aqui, ele foi um pouquinho mais tardio, mas a reforma trabalhista, ela é isso. Então, mas o que significa essa desregulamentação absurda do trabalho? Essa liberdade econômica que o governo está colocando agora em execução. Se fala em liberdade econômica, mas na verdade todos eles querem, na verdade, renúncia fiscal, todos eles querem um dinheirinho subsidiado, porque o que na verdade, eles querem liberdade? Eles querem liberdade para eles fazerem o que bem entender e que bem desejarem. Mas, na verdade, é o seguinte, o que o governo federal está propondo? O governo federal está propondo abertura comercial. Abertura comercial, o que significa? Você vai baixar as barreiras tarifárias. O governo já fez, inclusive, com o leite. Ele autorizou a importação de leite da Europa, da Austrália e da Nova Zelândia. O que significa você abrir a economia para o leite, por exemplo? Significa que você vai acabar com a bacia leiteira. Significa que você vai acabar... Então, o governo federal... ele está fazendo uma política que é destruidora. E o próprio Trump, que é a referência dele, está fazendo o contrário. O Trump está fazendo guerra comercial. O Trump está... Contra a China. Constantemente. Enquanto os Estados Unidos fazem a barreira... se protegem. Ele está propondo abrir. Então, o que eu falei da última vez, ele mais parece um adido econômico dos Estados Unidos do que um presidente do Brasil. O slogan acima de tudo, Brasil acima de tudo, não é verdadeiro. Na verdade, é a América primeiro. Então, se essa concepção do governo federal se mantiver, ela vai influenciar sobre as diretrizes dos governos estaduais. Por quê? O que os governos estão querendo? Eu vou para a China para atrair investimento. Mas espera aí. O que nós precisamos aqui? Primeiro, investir em saúde, investir em educação. Nós temos uma quantidade de jovens muito grande lá na UFAL que está precisando de concurso público, está precisando de crédito, está precisando... Então, se você não faz nada para melhorar as condições de vida, você não faz nada para melhorar o poder de compra. Então, simplesmente atrair empresas de fora para vender para quem? Para vender para São Paulo? Porque o problema é que nós temos que acabar com essa política de 3 séculos de que Alagoas deve sempre se basear no latifúndio, na monocultura e voltar para o mercado externo. Está na hora de saber que isso não vai dar muita coisa. Se isso está pagando o quê? Está levando o quê? A Lei Candir nos permitiu ficar sem 4 bilhões e meio. Então, no passado, já levou até o fim do Banco do Estado de Alagoas. O Banco do Estado de Alagoas, e não só de Alagoas, nós formos ver todos os bancos estaduais que tinham um papel de fomentar. Na verdade, eles acabaram financiando as respectivas burguesias locais. E esse é o grande problema, porque o banco era estatal, mas o interesse não era... O que esse banco poderia ter feito? Esse banco podia ter financiado a agricultura familiar, esse banco podia Como o BNDES fez agora recentemente, né? Ou seja, os bancos estatais, capturados pelas oligarquias regionais, eles acabaram sendo facilitadores do setor conservador que se tinha. No Mato Grosso era o agronegócio, aqui era a cana. Então, esse seminário internacional, que começa no dia 9 de novembro e vai até dia 11, ele é fundamental. De setembro? E nem eu, nem o senhor está ajustando a data exata desse seminário. Então, é muito importante esse seminário e nós vamos querer depois transformar isso em vídeo. Nós queremos fazer uma carta de Maceió para colocar para a população, porque é hora de tentarmos resgatar o papel também da universidade pública. A universidade pública tem um papel decisivo no sentido de pensar, contribuir no envolvimento do restante da população para que ela possa definir efetivamente um PPA que assegure seus direitos. E que os gestores públicos bebam na fonte do conhecimento da academia, que tem uma contribuição, e da ciência, que tem uma contribuição valiosíssima para encontrar saídas nessa área também. Obrigada. Obrigado pelo espaço. E até a próxima oportunidade. Espero que seja breve. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente.